estamos juntos aprendendo o Evangelho de Marcos. E hoje a gente entra no capítulo 10, dos versos 17 ao 23. E eu queria que você abrisse teu coração e escutasse essa palavra, porque eu sei que ela vai te abençoar de maneira especial. Vamos lá? Diz assim o Evangelho do nosso amado Jesus. Pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe então Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um só, que é Deus. Você sabe os mandamentos? Lá está escrito: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém. Honra a teu pai e a tua mãe. Então logo respondeu ele a Jesus, dizendo: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha mocidade. Então Jesus, fitando-o, o amou e disse assim: Então só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e me segue. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque ele era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse assim aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Você sabe que essa história ela está conectada a um contexto. O contexto que nós estamos falando é justamente sobre como deve ser o coração de quem está no reino de Deus. Você observa que esse trechinho do Evangelho diz assim: pondo-se Jesus a caminho. Mas o que aconteceu antes? Antes Jesus disse que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E sobre a necessidade de termos um coração quebrantado. Porque o reino de Deus, ele não fala de uma igreja, de uma denominação, de um CNP, Jesus, CNPJ. Ele não fala de uma estrutura sistemática religiosa. O reino de Deus não tem nada a ver com isso. O reino de Deus é o governo de Deus no coração dos homens. Homens que ele criou para que morassem nessa terra e manifestassem neste planeta a sua glória, a sua majestade. E Jesus está dizendo no contexto anterior que só recebe o reino quem tem o coração como de uma criança. Aí Jesus se põe a caminho e logo vem ao encontro dele um homem piedoso, um homem religioso, um homem que tudo, não só, ele, além de ser piedoso, religioso, era um homem rico, muito próspero, que tinha muitos bens, um homem que conhecia as leis e conhecia o sistema da religião e cumpria os seus mandamentos e os ensinos religiosos. Ele não era uma pessoa, ele era uma pessoa polida, um homem que tinha lá uma postura de ser alguém importante. Esse homem vem de encontro a Jesus por causa da fama de Jesus, por causa de tudo aquilo que Deus estava manifestando em Cristo, e ele se ajoelha aos pés de Jesus. Ele adora Jesus. Ele se prostra aos pés de Jesus e faz uma pergunta
que é a pergunta da vida. Ele diz assim: bom mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? Por que a pergunta da vida? Porque se a vida da gente for só do berço à sepultura, a gente tem uma esperança muito limitada. A vida eterna é um mistério. Quando a gente não conhece o que Deus tem preparado para nós, e a gente tem uma bagagem religiosa que a gente aprendeu dos nossos pais ou do ambiente onde a gente vive, talvez a gente tenha uma percepção básica e a gente imagina que depois de morrer alguma coisa vai acontecer. E a gente vai vivendo aqui. Alguns não acreditam em nada disso, alguns simplesmente dizem esse negócio de Deus e de vida eterna é conto da carochinha e eu vou ganhar, viver, gastar, fazer o que tem que fazer, porque o final de tudo é a morte. Alguns pensam assim. Mas essa pergunta é a pergunta da vida, porque se de verdade a nossa vida só é apenas ganhar as coisas terrenas, a gente está colocando todo o valor desse dom que é viver em algo que perece tão rápido, ou em prazeres transitórios. Agora, se a gente tem uma consciência de que depois dessa passagem do berço à sepultura existe vida eterna, talvez essa seja a pergunta também do seu coração. O que farei eu para herdar a vida eterna? Ele não tinha, a noção que ele tinha era uma noção religiosa, por isso que ele está dizendo o que eu preciso fazer, o que eu preciso executar. Porque a vida, a religião, a política, os negócios, o viver como ser humano, tudo está relacionado à barganha. E a barganhar, a uma troca, a fazer trocas. Você vai fazer um negócio, você o faz na perspectiva da troca. Hoje a religiosidade é feita na perspectiva da troca. A pessoa pensa que Deus, e quando eu falo de Deus eu estou falando do Pai Criador, é como se ele fosse igual aos deuses mitológicos e aos deuses do paganismo, que são gananciosos, são desejosos de prazer, precisam para satisfazerem o seu coração. É assim que é os deuses pagãos, né? Eles erguem sacerdotes com a intenção de fazer barganhas e trocas, porque senão eles vão ficar indignados, embrutecidos, eles serão cheios de vingança. É assim que funciona o mundo do panteão dos deuses pagãos. E às vezes pensam que o Senhor Jesus é semelhante a essa coisa. Mas a religião, e justamente também o cristianismo, que tem a sua esfera religiosa, ela muitas vezes se move dessa forma da barganha, da troca. Tudo na vida é trocar. Então este homem está dizendo assim: o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? O que eu faço? O que eu devo fazer? Eu devo pagar? Eu devo dizimar? Eu devo ofertar? Eu devo fazer o quê? Aí o Senhor Jesus diz assim: você está me chamando de bom? Porque de verdade o que ele queria ouvir, o que o homem queria ouvir da boca de Jesus é: você é bom. Você não precisa fazer nada, você é o cara que obedece à lei, você não mata, não fuma, você faz tudo certinho, então você é bom. Aí quando ele fala com o Senhor Jesus dizendo: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? O Senhor Jesus já o lê inteiro. Jesus já entrou na alma dele e leu ele do fio do cabelo às plantas dos pés.
E Jesus já sabia o que ia na alma dele. Aí Jesus diz assim: por que você está me chamando de bom, hein? Só tem um que é bom. Só tem um que é gracioso. Só tem um que é cheio de misericórdia, de bondade. Este é Deus. Você sabe os mandamentos? Diz lá: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E Jesus fala 6 mandamentos. 6 dos 10, Jesus fala 6. Aí você não sabe? Aí ele disse assim: eu tenho observado isso desde quando eu sou pequenininho. Desde a minha meninice, eu tenho feito de tudo, como os meus pais me ensinaram, como a minha religião ensinou, como eu aprendi nas sinagogas dos pastores, dos líderes, dos religiosos, dos padres, dos personagens da religião. Eu tenho feito tudo como eu aprendi. Tudo eu tenho observado desde a minha meninice. Aí Jesus olha bem no olho dele, como Jesus está olhando no seu hoje. E Jesus disse assim: está te faltando uma coisa. É interessante a abordagem do Senhor, né? Jesus fala, os mandamentos que Jesus coloca aqui, os 6 primeiros, falam justamente da relação que o homem tem que ter com o outro homem. Porque quando ele diz assim: não matar, você não mata alguém. Não adulterarás, você não adultera contra alguém. Não furtarás, é contra o próximo. Não dar falso testemunho contra o próximo. Não vai defraudar ninguém. Honra teu pai e tua mãe. É tudo uma questão do próximo. Os primeiros mandamentos, que são: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é acima dos céus, nem embaixo da terra, não as adorarás, nem lhes prestarás culto, porque eu sou o Senhor Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, mas tenho misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Veja, esses mandamentos, como também do sábado, que era para se dedicar a Deus, Jesus não aborda aqui, porque ele faz o homem compreender que o amor a Deus, ele deve ser demonstrado no próximo. No próximo, a gente ama o próximo e ama Deus no outro. Por isso Jesus diz: você tem observado os mandamentos? Você tem amado o próximo? Você tem sido um homem zeloso para com o próximo? Ele diz: eu tenho feito isso tudo desde a minha mocidade. Aí Jesus entra na alma dele e diz assim: mas te falta uma coisa. Vende tudo que você tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, então vem e segue-me. Por quê? Porque o mandamento que Jesus está colocando aqui embutido nessa palavra é: não cobiçarás. Se existe algo que a gente às vezes pode tentar se justificar diante de Deus, a gente pode dizer assim: olha Deus, eu sou fiel, eu honro meu pai e minha mãe, eu nunca roubei, eu nunca defraudei ninguém, nunca fui estelionatário, eu não sou mentiroso, eu sou um cara certinho, ando segundo algumas regras que eu aprendi que devemos andar. Mas quando o Senhor Jesus diz assim: vende tudo que tens e dá aos pobres, ele está falando mais do que os tesouros. Ele está falando, embutido aqui na fala aqui, por trás das linhas, você vê que Jesus está dizendo para ele: existe um mandamento que você não consegue cumprir, que é o da cobiça. Não tem homem, não tem mulher nessa terra que um dia não tenha desejado ou cobiçado algo. Não tem. Todos os homens que nasceram já cobiçaram algo e já chegaram até mesmo diante de Deus de maneira piedosa para dizer: ó Deus,
me dá isso que eu estou desejando. Eu já vi gente orar para ter a mulher do próximo, para ter o marido da outra. Eu já vi pastores orando as orações invejosas. Eu já vi tanta gente buscando em Deus validação para a cobiça. Aqui Jesus está dizendo para ele: tudo bem que você se acha o cara e está achando que eu vou dizer que você é bom e que tudo que você tem é porque você barganhou e fez algo. Mas tem uma coisa que eu quero agora falar, olhando nos teus olhos, porque eu te amo e eu não posso deixar passar sem dizer toda a verdade para você, porque quem ama fala a verdade. E Jesus, numa resposta de amor àquela pessoa, está dizendo pro menino aqui, pro rapaz, pro homem: se você for alguém que é capaz de abrir teu coração e confiar completamente em Deus e na graça de Deus ao ponto de entregar tudo e confiar que a graça de Deus é capaz de operar sobre você e trazer sobre você perdão, justiça, misericórdia, favor, bondade, provisão, cuidado, livramento, cura, sem ter que você fazer nada. Se você for capaz de acreditar assim, que o meu amor é suficiente para visitar as entranhas do seu ser e fazer de você um homem completo e pleno, ao ponto de você abrir mão e confiar: vem e segue-me. Então vem e segue-me. Quando esse rapaz é exposto a essa graça, é o que acontece com a maioria de nós. A gente sempre pensa que precisa pagar algo, né? Ele logo demonstra, espelhando que há no coração dele uma rejeição. Ele diz: não é assim. Não é dessa forma, como o senhor está dizendo. Não é desse jeito, porque eu vou ter que confiar no amor, vou ter que confiar em Deus e seguir a Jesus. O texto diz: ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. E você vai ver lá embaixo Jesus dizendo, olhando para os discípulos e dizendo: é difícil entrar no reino os que têm, ou aqueles que confiam nas riquezas. O reino de Deus é algo que fala do meu e do seu coração e da capacidade que temos de não ter que fazer, mas ter que confiar e estarmos abertos, seguindo ao Senhor nos planos e propósitos que Ele tem para a nossa vida, de nos transformar em homens e mulheres como Cristo. Este homem aqui perdeu a oportunidade maior da vida dele. Ainda que a história dele esteja no Evangelho, ainda que esteja escrito aqui nas páginas do Evangelho a respeito de um homem que cumpria, religioso, cumpria mandamentos, seguia as coisas certinhas, a única coisa que essa história me mostra é que depois desse momento esse homem some. Mas quando você olha para aqueles que seguiram a Jesus, que são os discípulos, que é a parte que nós vamos entrar logo depois, amanhã, se Deus permitir, esse homem poderia ter sido um apóstolo. Esse homem poderia ter experimentado do poder da ressurreição. Esse homem poderia ter experimentado dos poderes do reino vindouro. Ele poderia ter experimentado da vida eterna.
e das coisas que são capazes de transpor os sentidos e os valores que existem nessa terra, do berço à sepultura, mas que são valores transitórios, mas ele poderia ter vivido algo além, aqui na terra e além, desfrutado de valores que são tesouros nos céus. Vai e vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Um tesouro no céu. Isso fala de um valor que transcende todos os valores. Uma herança e um tesouro que é maior do que as coisas que são transitórias e que os deuses pagãos, com seus sacerdotes pagãos, exigem. São valores que se encontram em Cristo. Há um tesouro em Jesus, o tesouro da vida, que eu e você, ao lermos um texto como esse, possamos parar e pensar aonde é que a gente tem colocado o nosso coração. A gente pode estar como esse rapaz, sendo conhecedor de leis, obedecendo alguns princípios, correndo atrás e sendo um homem que faz negócios e tem propriedades e tem coisas e valores que são dignos de se ter. Ser um homem, ser uma mulher que até ajoelha aos pés de Jesus, que é o caso dele. Mas corremos o risco de não termos o nosso coração completamente sendo dele e perdermos o maior tesouro, que é o próprio Senhor Jesus. Que o Espírito de Deus possa falar com você, tocar teu coração hoje de manhã, e nessa mensagem tão singela e simples do Evangelho, abrir teus olhos e os meus, para que a gente entenda de todo o nosso coração que a graça de Deus, ela opera sobre corações que se quebrantam, corações que estão na presença do Senhor e confiam nele, corações de homens e de mulheres que têm como mais valioso o tesouro que é Cristo, que não são enganados e não se deixam enganar pela falsa modéstia da religião, não se deixam enganar pela ilusão dos sacerdotes do panteão dos deuses. Mas somos homens e mulheres que têm o coração aonde o maior tesouro é o Senhor Jesus, e a nossa maior propriedade é possuí-lo, viver para ele, segui-lo, andar com ele, no nome de Jesus. Pai, quero colocar diante do Senhor a minha vida, a vida dos meus ouvintes, essa singela ministração do Evangelho que abre os nossos olhos para que a gente compreenda que o que o Senhor deseja de nós é termos um coração que não é cheio de cobiça, mas deseja ser como Cristo, que é o maior tesouro. Que o nosso maior tesouro seja viver a tua vida aqui. Vem e me segue,
Que o nosso maior desejo seja refletir a Tua glória aqui. Que o nosso maior desejo seja ser semelhante ao Senhor. Quebranta-nos, Senhor, porque a gente não pode ter dois deuses. Ou a gente vai adorar a um e desprezar ao outro, ou serviremos a um e não serviremos o outro. Nós não queremos ter o coração dividido, mas queremos ter o coração completamente na Tua presença. As doutrinas de hoje, Senhor, são doutrinas que mostram o Senhor como um Deus pagão. Mas o Senhor não é um Deus pagão. O Senhor é o Deus da vida eterna, da vida em abundância. E nós queremos tê-lo como sendo o nosso maior tesouro. Que a Tua bênção esteja sobre todos aqueles que me ouvem, aonde essa mensagem chegar. O Teu Espírito assopre e a gente possa ser abençoado, sim, com a Tua presença e com a Tua paz. No nome de Jesus. Amém.